Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Hoje já estamos na lição 8 da nossa revista. E se você ainda não viu as outras lições, acesse no Facebook a página da Assembleia de Deus em Curitiba ou no YouTube, acesse também o canal da Assembleia de Deus em Curitiba e fique por dentro das histórias de fé e coragem que estamos estudando nesse último trimestre do ano. Combinado? E agora, então, vamos fazer uma oração para começar. Senhor Deus, somos gratos por mais essa chance que temos aqui de poder falar da sua palavra, do seu amor, podermos aqui estudar juntos. Fica conosco, nos ajuda a entender, em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel serviu ao Senhor enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus tinha feito através de Josué. Mas a nova geração se afastou de Deus e então seguia a idolatria dos povos vizinhos. E o que um idólatra faz? Ele adora outros deuses, coisas e até pessoas. E, ao contrário dos seus antepassados, essa nova geração se desviou do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, que era o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Enquanto Israel obedecia a Deus, eles eram abençoados. Mas quando desobedeciam, sofriam uma punição, um castigo. E sempre que o Senhor levantava um juiz em defesa desse povo, ele estava com esse juiz e salvava o povo das mãos de seus inimigos, porque o Senhor tinha misericórdia ao ver o sofrimento que eles passavam diante dos inimigos, que pressionavam e colocavam medo neles. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a fazer coisas ruins, seguindo outros deuses, prestando culto a eles e os adorando. E não queriam largar essas práticas ruins. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Israel e ele disse: esse povo quebrou a aliança que eu fiz com os seus antepassados e não escutam minha voz. Então, vou colocar eles à prova para ver se eles guardam o meu caminho e se andam nele como os seus antepassados fizeram. E então o Senhor entregou esse povo na mão dos midianitas, que eram os descendentes de Midian. E eles então dominaram Israel. Os israelitas fizeram esconderijos em montanhas, cavernas, e sempre que plantavam, os midianitas e outros povos, dessa região, invadiam, acampavam ali naquela terra e acabavam com tudo. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, nada. Eles chegavam em muitos homens, pareciam um enxame de gafanhotos, e chegavam naquela terra para acabar com tudo. E por causa de Midian, Israel ficou muito pobre. E os israelitas nesse momento lembraram de quem? Clamaram por quem? Eles lembraram do Senhor e clamaram por socorro. É triste pensar que nos dias de hoje também existem pessoas assim. Enquanto tudo está bem, esquecem de Deus. Mas quando essas lutas começam, quando eles começam a passar por problemas, eles logo se lembram de Deus e Deus, com seu infinito amor, abraça mais uma vez e ajuda. Mas nós precisamos estar sempre com Deus e não só quando chegam lutas, porque dias difíceis todos nós teremos e nesses dias não podemos desanimar, porque Deus está conosco e nos dias bons nós devemos aproveitar com sabedoria, adorando e agradecendo o nosso Senhor. E será que Deus ajudou esse povo de novo? Será? Sim, hoje nós vamos conhecer a história de um herói chamado Gideão. E enquanto o povo clamava por socorro, o anjo do Senhor chegou em Gideão, que estava escondido, malhando trigo num tanque de prensar uvas, e disse a ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que tudo isso então está acontecendo? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam pra gente? O Senhor tirou a gente do Egito, mas agora nos deixou aqui e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te mandando? Mas Gideão ficou pensativo naquele momento e disse: Senhor, como posso libertar Israel? Eu sou o menos importante, eu sou o menor da minha família. Gideão duvidou e nós também fazemos isso às vezes. O Senhor nos manda fazer e daí a gente fica: mas eu, Senhor, mas eu sou mais pequeno, não vai dar certo. Mas é mais uma lição que estamos aprendendo aqui sobre confiar no Senhor. E então o Senhor respondeu para Gideão:
Gideão, eu estarei com você e você vai derrotar todos os midianitas como se fossem um homem só. Mas Gideão, para garantir que era Deus que estava falando com ele, ele pediu um sinal. Então, ele foi para casa buscar uma oferta para o Senhor e pediu que o Senhor não fosse embora, e assim foi feito. Gideão preparou então um cabrito, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e ofereceu ao Senhor. O anjo deu uma ordem para que ele colocasse a carne e os pães sem fermento sobre uma rocha e derramar o caldo. Gideão então fez assim. E com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e subiu o fogo da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu, e Gideão viu ali que realmente era o anjo do Senhor. Então, o Senhor disse a ele: Pai seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar existe. Naquela mesma noite, o Senhor então pediu que Gideão destruísse o altar de Baal e depois fizesse ali para o Senhor um outro altar, oferecendo um novilho em holocausto. Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor pediu. Mas ele estava com medo da sua família e dos homens daquela cidade. Então, ele fez tudo à noite para ninguém ver. Mas os homens da cidade, depois de investigar, pesquisar quem é que tinha feito aquilo, eles concluíram: foi Gideão. E esses homens, então, queriam matar ele. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou outro povo para seguir ele. E Gideão, para confirmar que Deus ia mesmo libertar Israel através da vida dele, fez uma prova com Deus de novo e disse: vou colocar um pouco de lã sobre a terra. Se o orvalho da noite molhar só a lã e todo o chão estiver seco, eu vou saber que realmente o Senhor vai libertar Israel através de mim, como ele prometeu. E assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo no dia seguinte, torceu aquela lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Mas ele ainda estava com dúvida e fez mais um teste dizendo: dessa vez a lã deve ficar seca e o chão molhado de orvalho. E assim também aconteceu. E nós, assim como Gideão, também devemos buscar a aprovação de Deus. No caso dele, Deus já tinha falado com ele, mas ainda assim ele quis confirmar, ele quis tirar provas e ter certeza que Deus estava com ele. Porque ele sabia que aqueles homens matariam ele se Deus não estivesse com ele. As decisões que nós tomamos na vida precisam ser aprovadas por Deus para que tudo dê certo realmente. Quando nós precisamos fazer algo, qualquer coisa, nós precisamos orar pedindo para que Deus aprove, para que Deus esteja conosco. E assim como Gideão, nós também podemos fazer prova com Deus para confirmar se temos o sim dele, né? E depois da confirmação de que Deus estava com ele, Gideão então convocou os israelitas para irem à guerra. Mas Deus disse então: tem gente demais aí. Israel pode pensar que venceu sem a minha ajuda. Então, diga para eles assim: quem tiver com medo pode voltar embora. E quando Gideão fez essa pergunta, 22 mil homens voltaram e só ficaram 10 mil. Olha quantos homens foram embora. Como iriam guerrear assim e ainda ganhar? Mas Deus não disse que daria vitória para eles? Então, e dos 10 mil homens que ficaram, o Senhor ainda achou que era muita gente. E Gideão, seguindo então ali a orientação do Senhor, mandou que todos fossem beber água. E nisso, somente 300 homens trouxeram a água até a boca. Os outros lamberam como se fossem cães. E para esses, Gideão então mandou que voltassem embora. Sabem quantos homens ficaram? 300 homens dos 32 mil homens que tinham lá
no começo, caiu para 10 mil e agora estavam em 300 homens. Mas era com esses 300 que Deus contava e que daria então a vitória ao povo israelita. Então, antes da meia-noite, Gideão e os seus homens chegaram perto ali do acampamento dos inimigos, tocaram corneta e quebraram jarros que estavam com tochas ali de fogo, e eles assim quebravam, tocavam corneta e gritavam: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Deus fez com que os inimigos atacassem uns aos outros e muitos fugiram gritando, porque eles viram tanto fogo ali, tanta tocha, eles pensaram: meu Deus, é uma multidão. E eram 300 homens. Os israelitas perseguiram e derrotaram os midianitas, e houve paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Gideão podia ser pobre, sem importância e até desprezado, como nos conta no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 15. Mas Deus via ele como um servo valoroso, e assim é cada um para Deus. Somos valiosos e mesmo com as nossas dificuldades, o Senhor nos escolheu para glorificar o seu santo nome. E assim como Gideão, você tem grande valor para Deus, então seja corajoso. Hoje, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra o pecado e os demônios. Mas Deus está comigo, está com você e não nos deixará sozinhos nesta batalha. Nós, como seres humanos, é normal sentir medo muitas vezes. Mas em Salmos, no capítulo 34 e no versículo 17, diz que quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele escuta e as livra de todas as suas aflições. A palavra de Deus nos garante que o Senhor se levanta para socorrer aquele que clama e Ele castiga os que são maus. Que história maravilhosa essa de Gideão. Aprendemos aqui que apesar das várias provas que Gideão fez, ele percebeu que Deus estava com ele e fez o que Deus mandou que ele fizesse. E nós, depois de estudar essa história, seremos bem mais corajosos, né? Uma bênção poder compartilhar com vocês essa grande lição. E mais uma aula, então, chegou no final, né? E nós vamos agora juntos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma aula que aqui finalizamos. Nessa aula aqui aprendemos tanto, Senhor amado, sobre mais uma vez sobre coragem, como estamos estudando neste semestre. Histórias de fé, de coragem, de homens valorosos. Senhor, nos ajuda também a ser corajosos, a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Fica conosco neste dia, nesta semana. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.